Obrigada, obrigada para a Academia Friburguense de Letras também por abrir esse espaço para a literatura infantil. Gostamos muito e a gente tem que realmente assim falar, porque quanto mais que a gente estuda, vai aprendendo e vai lendo, a gente vê como é que é um universo muito rico, né? Da, de tudo, né? Tanto o texto, a imagem, o projeto gráfico. E aí hoje eu vou falar sobre essa questão do projeto gráfico. Vou abrir aqui a apresentação, tá? Eu optei por fazer com uma apresentação, porque eu acho que visualmente, a Regina que já acompanhou tantas vezes, você não acha que quando apresenta um PDF fica mais claro do que mostrar assim? É. Então, apesar dos nossos pares estarem falando assim diretamente, eu gosto assim, primeiro que a apresentação ela me dá um guia, né? Me dá um norte, que eu já falo muito essa questão do tema, né, que a gente gosta, e depois assim como seguir também sem se perder tanto. E para exemplificar, fica uma coisa mais fácil assim de ser visualizada, de ser compreendida. Então, aqui primeiro, tem a pergunta que a Tereza quis formar em forma de pergunta, e eu humildemente, eu digo que o que eu vou dar aqui é um pitaco, né? Uma pequena contribuição, porque a pergunta da Tereza é como agregar valor ao livro através da ilustração e projeto gráfico. Então, assim, é um pitaco da Sandra Ronca, assim, é, e fora que são N situações que a gente poderia falar assim, fazer um mini curso e falar a respeito e abrir temas e abrir exemplos e mostrar o conteúdo. Então, vamos lá. Ah, essa imagem aqui faz parte de eu me apresentar. Essa imagem é assim, acho que sou eu mesma, essa pessoa brincante. Eu faço uso desses signos, né, da palavra, da imagem e acho que da própria vida e com esses recursos assim, o brincar de forma lúdica. Então, quando eu trabalho com texto, é muito assim com a sonoridade das palavras, o duplo sentido, até quando eu converso com o pessoal aqui de casa, no dia a dia eu acho que faz parte do meu modo de ser. E aqui é justamente o Jacó, esse senhor que ficou zangado com a história do dia de vacina, ele apareceu na janela desse estúdio e eu peguei um pincel e fui brincar, e o meu sobrinho bateu a foto. Depois eu aproveitei para trazer aqui nas imagens. Então, me apresentando, essa pessoa brincante e trabalho com ilustração desde 2007. Conheci Ana Cláudia, o pessoal do livro, quando eu realmente foquei, é isso que eu quero fazer, principalmente o foco na ilustração. E muito importante que nós comentamos ontem, a questão do estudo, de acompanhar seminário, palestra, a gente vai enriquecendo esse conteúdo, esses saberes, né? É muito importante. E essa apresentação, ela é pensada da minha monografia, de uma pós-graduação de ilustração e designer, e eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas daqui. É, são profissionais formadores de sentido. A ilustração na década de 70, ela reproduzia muito o que o texto dizia, ela não trazia coisas diferentes. Depois ela passou a contar uma história sem brigar com o texto, ela passou a trazer mais conteúdo, agregar conteúdo na ilustração. O Terpe, você está com Rosângela Travassos também, pessoal da Bibliofamília aí. É, quem tiver com o microfone aberto, se puder desligar, sejam bem-vindos. Então, eu trouxe, inclusive, eu juntei assim a palavra designer e ilustrador, estavam separados, cada um com uma coluna, porque são temas que atravessam, assim, às vezes o designer é um ilustrador, o ilustrador é designer, ou tem noções, ou o ilustrador pode optar por um formato de livro, pode dar essa sugestão. Então, navegam, né? Aqui eu dei uma pincelada por essas partes. Então, quando
Tem a escolha do formato do livro, às vezes ela combina mais com aquele tema, aquela narrativa, o formato, o papel, a escolha das fontes, né, a tipografia, a diagramação, o uso do branco do papel, a Ana Cláudia falou aqui das lacunas, né, o Ronald também pontuou a questão da lacuna, de deixar espaço para o leitor mesmo preencher com aquilo que não está sendo dito, né, ali por escrito. Cada leitor, de acordo com sua vivência, vai fazer uma interpretação e vai preencher essas lacunas. E muitas vezes o próprio psicólogo, o psicanalista, ele vê o que dali daquele texto, o que foi que mexeu, né? No caso do senhor que eu falei que ficou zangado, vamos conversar. Que tipo de injustiça? Ele não está zangado com a história do livro, é alguma injustiça que ele viveu. Então, aqui tem a questão do uso do branco e salientando que às vezes quando a gente fala branco é o vazio mesmo, porque pode ser uma imagem mais vazia e o fundo ser azul e ser de outra cor e ser uma textura suave, e a gente está falando de qualquer jeito desse espaço mais vazio. Então, a técnica escolhida, textura, composição, é, é muito rico. Se qualquer dia fizer academia, Tereza, ou de outra forma, eventualmente eu faço um mini curso, ou já apresentei no SESC, a gente pode destrinchar vários encontros, a gente pode falar a respeito disso, né? Então, aqui eu espero contribuir e eu acho que podem sair algumas reverberações, algumas novidades aqui. Formato, eu tenho visto muito livro com a questão do formato diferenciado, agregando valor também, porque quando a gente fala de um texto, até deixei no final da apresentação uma frase, é do Carrion, depois vai aparecer aqui. Uma coisa é o texto, o livro não é só o texto, né? O livro é todo aquele conteúdo, essa estrutura aqui, as escolhas de fontes, diagramação, as ilustrações, o que é dito, o que não é dito, tanto no texto quanto na imagem. Então, a gente está falando de alguns livros, né? Como a Ana Cláudia falou, nem toda literatura, nem todo livro é literatura, ou nem todo também livro que tem assim o seu conteúdo narrativo, não necessariamente aquele livro foi pensado em um formato diferenciado. Ele vai ser pensado se o designer tiver esse insight, ou se o editor tiver, e se agregar valor, porque poderia ser uma história que não precisa desse formato diferenciado. Ela cabe num livro quadrado, ela cabe num livro retangular. E aqui, quando a gente fala retangular, ele pode ser, esse aqui, ele é aberto assim, né? Ele é um retangular aberto assim, mas ele pode ser um aberto como o da Suzili. Vamos lá. Eles têm o mesmo formato, ó. Esse aqui, ele tem o mesmo tamanho que o Onda. Os dois têm a mesma, eles saem da gráfica basicamente, não, eles saem do mesmo tamanho, mas esse ele abre assim, deitado, ele abre assim. Na realidade, ele está igual o espelho. Os dois abrem da mesma forma. Eles são compridos, eles são retangulares verticais. Deu para entender isso? Só que um é pensado na horizontal, ele sai da gráfica, para a gráfica tanto faz se ela imprimiu em pé ou deitado. Esse então sai na horizontal e esse aqui ele sai na vertical, o espelho. E cada um tem a sua função. Já me enrolei agora, mas vamos lá. Então, aqui, esse O Bárbaro, do Renato Morricone, ele mostra um guerreiro que corre para o cavalo. Depois, a cada imagem, esse guerreiro vai enfrentando obstáculos, desafios. A gente tem aqui o guerreiro na parte de cima, depois na imagem seguinte ele está na parte de baixo à esquerda, depois ele está de novo à direita em cima, depois ele está de novo na esquerda embaixo, e está sempre encontrando monstros e lutando, desbravando.
e é uma sequência, assim, a gente vai vendo toda essa parte dos desafios que ele percorre. No final do livro, ele se depara com esse gigante, né? Tem um momento que ele se depara e freia, ele se depara com um gigante, e no final do livro a gente vê esse gigante era o pai dele, e a gente vê que ele estava num carrossel. Então, essa questão da escolha da verticalidade do livro é para poder fazer esse movimento do carrossel. E aí vai conversar com o que foi dito, né, com Ana Cláudia, a questão da fantasia da criança, com Ana Cláudia, com Ronald, que o livro é coisa séria, a brincadeira é coisa séria. Para a criança, ele está vivendo aquele momento, realmente está ali desbravando, está lutando, guerreando, a brincadeira é levada mais a sério. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser interromper, pode falar, tá? Pode levantar a mãozinha também. Esse livro Balanço, ele tem esse formato também, que ele abre assim, e ele dá um movimento de balanço. Eu não trouxe a parte interna dele, mas assim, a proposta é que o balanço também faz assim. Então, quando a gente pega, às vezes, um feitio diferente, é interessante a gente olhar essa questão. Será que está querendo contar alguma coisa? Tem essa questão da narrativa, né? Esse croco eu recebi semana passada. Eu achei até antes de abrir, eu pensei, ah, croco, tá assim por causa da boca do jacaré, foi o que eu pensei. Mas na realidade, ele é assim porque ele tem a floresta na parte de cima e um buraco. É um buraco fundo, o jacaré cai nesse buraco fundo. Ele poderia ser um livro quadrado, mas não precisava, né? Porque a ideia era mostrar principalmente isso, a profundidade do buraco, e de repente consegue mostrar melhor assim, nesse livro dessa forma. Aqui os bichos vão tentar ajudar ele a sair do buraco. É bonitinho esse livro. É da Palas Editora. Então, aqui tinha muito. Eu fui tirando alguns slides que eles mostram principalmente a questão do formato. E são muitos. Eu quero mostrar esse formato aqui. Olha que fofinho esse. É, o povo das sardinhas. E ele tem. Lembra que tinha uma lata de sardinha que vinha com uma caixinha? Aí ele tem assim, ele é pequenininho. Aí ele conta aqui a história do povo das sardinhas. Então tem alguns que são assim super pensados o formato. Vou pegar esse do Bartolomeu, Escritos em Verbal de Ave. Ele abre assim e depois ele abre todo grandão. Cadê? Às vezes é até complicado. Ele abre grandão assim, que é o mergulho, né, da ave, assim, ou como a ave abre as asas. Sei, aí são leituras, e toda leitura é válida, né? Nem sempre a gente sabe exatamente o que o escritor quis dizer, ou o cara do projeto, ou da ilustração, mas são leituras particulares, como a gente fala, né? Camadas de leitura, de compreensão, porque às vezes a criança ela vai pegar aquela primeira camada, uma outra pessoa vai pegar outra, né? E também conforme as vivências, né? A história de cada um faz uma leitura diferente das situações. Tinha que trazer esses, são formatos é, diferenciados para fazer copiar esse formato, porque ele foi relançado pela COSAC Naif, ganhou prêmio pela COSAC de formato. Na realidade, esse prêmio é lá para 1910, quando ele foi criado, né? E ele é um livro inclinado que ele vai narrando, é um carrinho de bebê que vai descendo desenfreado uma ladeira. Ele tem o texto à esquerda, a imagem aqui. Antigamente a imagem ela entrava muito assim, moldura mesmo.
mas o carrinho de bebê vai descendo desgovernado a ladeira, então daí ele tem essa inclinação. Da mesma época, assim, o livro do foguete e o livro do buraco, eles efetivamente têm esse buraco na página. Hoje a gente até vê mais essa questão do buraco, mas a gente precisa saber que foi melhorando a questão da gráfica no sentido de poder usar um papel de melhor qualidade, das cores saírem mais bem feitas. Eles têm uma faca, um corte especial. Então, assim, o corte especial ele encarece, mas ao mesmo tempo a dificuldade era maior antigamente, né? Esses são mais recentes. Esse é o livro com um buraco mesmo, que ele tem esse corte todinho na lateral, porque quando você abre é um vazio. A criança ela vai preencher ali esse buraco conforme o texto está escrito. Então pode fantasiar, né? Tem uma cena que é um prato, então o que que cabe naquele prato? E a criança às vezes vai fazer um arroz e feijão, um negócio assim, ou pode realmente brincar com a imaginação, o que que ela vai preencher nesses buracos. Assim, é um livro interativo. Depois o alvo do Morricone, ele vai percorrendo ele tem um buraquinho na história inteira e a ilustração, a grande pegada dele é que é o buraquinho mesmo do alvo. Só que a ilustração, o Renato Morricone, ele foi usando a forma circular e foi criando em cima dela. Pode ser uma flor ou pode ser outras coisas. O Renato Morricone, ele é designer também, então os livros saem muito diferenciados e tem editoras que investem no designer também. E sai bastante coisa bacana. E às vezes a editora não conta com um profissional especializado, que seja um designer, menos designer, né? Tem vários níveis de design, vários níveis de ilustradores, escritores, mas às vezes a editora ela chega a pecar se ela não tem uma pessoa que entenda alguma coisa, né, a respeito. Aqui eu trouxe ainda o formato como parte integrante da narrativa, o livro O Menino Cachorro, ou tem outros livros que têm essa questão da versão de dois lados. É um menino que quer ganhar um cachorro que quer ganhar um menino. Então, foi até na oficina da Ana Cláudia que ela fez o livro, a Simone Bibian. A gente está falando aqui da Ana Cláudia, assim, várias vezes vai citando que foi a última palestra, e as histórias assim entrelaçam. Então, é um livro impresso normal, assim, um livro, só que ele tem duas capas. Um lado ele é o menino cachorro, outro lado o cachorro menino. Com a mesma pegada de duas versões, ter um patinho é muito útil. Ter um patinho é útil. É esse aqui que também vem numa caixinha. Ele é ideal para criança pequena porque ele é mais durinho, né? Então é mais difícil da criança rasgar. Mas ele tem a versão do ter um patinho é útil e ter um menino é útil. E ele é sanfonado. Esse aqui, eu para abrir ele é enorme. E as ilustrações, elas se repetem. O lado, esse é o lado do pato que diz que ter um menino é útil. Ele me faz massagem nas costas, o menino está lá sentado no patinho. E depois tem a versão também do menino, que é ter um patinho é útil. Esse aqui, a imagem é exatamente a mesma, só muda a cor. E aqui é a mesma cena. Ele diz assim: ter um patinho é útil, ele serve para eu me balançar. É a visão do menino e a outra era a visão do pato. Então, essa questão de ter os dois lados, né, acaba trabalhando com a materialidade do livro também. Tem dois lados, né, duas capas, duas histórias. No Menino Cachorro, as ilustrações são diferentes e no Patinho elas se repetem, mas cada um conta a sua versão. Esse é outro livro sanfonado, a gente tem visto vários livros sanfonados, e esse também tem duas frentes.
Se eu abrir esta porta agora, e mostra... Peraí. Mostra, também vem uma capinha, assim. Mostra a versão do menino, acho que o menino tem medo de abrir a porta, o que ele vai encontrar, aí vai falando a imaginação dele, o que vai encontrar, e tem uma versão do monstro também, se eu abrir a porta agora. É o medo do monstro, o que ele vai encontrar do outro lado, e o medo do menino, o que ele vai encontrar do outro lado. Estava vendo se tinha aqui um encontro para eu mostrar. Esse é do Alexandre Rampazzo. O Alexandre Rampazzo está com livros bem bacanas. É, tem o Lobo, tem o outro também que agora não... Ah, é um outro que eu vou mostrar, acho que ele aparece aqui. Esse aqui, o Ai Cobra, ele é da Bambolê, ele também é tipo sanfona, mas aí já remete também pela própria questão da cobra, né, ser comprida. Um lado tem toda a textura dos desenhos e outro lado tem o texto. É uma rã, esse acabei não pegando. À medida que a criança abre, o bicho se transforma, porque desdobra um, parece que é um bicho, aí desdobra um, parece que é outro, aí você vê que não é aquele, aí vai desdobrando e cada vez esse bicho vai se modificando, sempre usando essa questão da sanfona, essa forma de abrir. Esse é da Edith Chacon, ela é da Bibliofamília também, com Priscila Bailarim. Eu não sei se esse chegou a ser feito numa gráfica mesmo, se foi uma produção mais artesanal. Ele leva essa faca, tá vendo? A gente chama, ele é cortado no feitio das casas, chama na casa deles. Então, ela fala de escritores, a casa de cada escritor. E parece assim uma vilazinha mesmo, as casas uma juntinha da outra, cada uma com feitio de telhado. Porque é aí que eu falei, né? Ou é a gráfica, já tem que mandar fazer aquela gráfica, a faca especial, ou assim, se for uma produção artesanal com poucos livros, fica mais fácil até fazer esse recorte. Bom, esse é o Poemotes. O Poemotes foi um livro assim que foi. Ele veio cheio de brincadeira. Eu escrevi o Poemotes, é, foi publicado pela Bambolê, e a Patrícia Mello era designer do livro. A gente quase lançou numa primaverinha dos livros, mas ele ia sair com um texto comum, a diagramação normal. Eu falei, brinca com a imagem. É, falei alguma coisa no sentido dela brincar. E aí ela acabou se empolgando e brincou mais ainda do que eu tinha pensado. E a gente se divertiu pra caramba fazendo esse livro. Assim, ele demorou mais tempo. Uma coisa que a gente estava falando até, é, conversando com a Ana Cláudia, tanto na reunião que antecedeu ou depois ela na palestra. Às vezes a pessoa tem pressa do livro ficar pronto, mas ele tem um tempo. Então, ela até citou um texto dela, quantas vezes ao longo dos anos ela foi mexendo naquele texto. Tinha um que tinha 11 páginas e viraram duas, porque ela foi enxugando, né? E estava muito descritivo, então, em vez dela descrever tanto, ela deixou essas lacunas para o próprio leitor preencher, ou às vezes é o ilustrador que vai preencher com alguma imagem, às vezes aquele elemento está entrando na imagem e não precisa estar no texto. E então aqui, nesse caso aqui, essa ilustração, ela brincou com a questão da perna de pau, o texto é como se estivesse andando de perna de pau. Depois o Dom Fabrício, seu inimigo era fictício, sua batalha era interna. Mesmo assim, Dom Fabrício caiu do cavalo, quebrou uma perna. Então, na palavra caiu, ela fez o U cair. Cada poema ele foi trabalhado de uma forma de acordo com o que o texto dizia. Em algumas vezes o texto ele tinha assim uma leitura, alguma ênfase que quando ela fazia dela mudava aquela ênfase. Daí a gente interagiu, né? Eu falava não, coloca essa palavra aqui em destaque em vez da outra. E o Dom Fabrício, o título, ela acabou criando essa tipografia. Ela
é designer e ela trabalha muito também com a questão das letras, né, de produzir letras, produzir a tipografia. Então, ela foi feita especificamente para o Poemotes, primeiro para a capa, depois ela resolveu fazer o alfabeto inteiro, criar para poder usar nos títulos dos poemas. Ó, esse é o Martim Pescador, então, cansado de sofrer, ele muda de nome, ele vira Martim Pescamor, e daí, então, tem toda essa brincadeira com a palavra e a diagramação. A donzela, ela fez uma brincadeira que antigamente tinha os livrinhos de atividades e assim a gente tinha que complementar. A palavra não era escrita, ela era desenhada. Então ela colocou aqui, ó, ela donzela tagarela amarela, feito siriguela, tropeçou na, aí botou a setinha, panela, caiu de boca na janela, ela donzela tagarela, agora banguela. Então, assim, eu falo que são poemas birutinhas, são frases, pensamentos, brincadeiras com as palavras. E aqui foi uma interação bem bacana na questão de texto, ilustração e design, né? Esse aqui, alguém quer falar alguma coisa? Vou seguindo. Se alguém quiser falar, pode dar uma interrompida. Esse livro é fantástico. Eu até fiz o seguinte, quando eu comecei a trabalhar ele na apresentação, eu falei, gente, eu não lembro se eu tenho esse livro, porque há muito tempo eu tinha apresentado ele, eu aproveitei e comprei online, um estante virtual, ainda tem mais aí. Ele é um exemplo muito bacana. Eu Terp, isso aqui é uma partezinha do curso que eu fiz online que você queria presencial. E aí, presencial, tinha que mostrar aproveitar e mostrar o livro também. Ele interage direto, texto com imagem, é fantástico, assim, ele é todo brincante também, o patinho realmente feio e outras histórias malucas. Então, quando você abre a página de rosto, está bem escrito assim, página do título. Aí tem o patinho realmente feio e outras histórias malucas. Quando você está na dedicatória, a dedicatória está de cabeça para baixo, e esse anãozinho, ele brinca que, até acho que até aparece ali o que, que ele está dizendo. Ele fala assim: eu sei que o texto está de cabeça para baixo, mas é que ninguém lê essa tal dedicatória. Então, se você quiser, planta uma cambalhota para poder ler o texto. Então, assim, essas páginas que normalmente elas são para textos, a gente chama, que não fazem parte do texto, a biografia, dedicatória, página de rosto, ficha catalográfica são para textos. E aí ele acaba brincando com isso, ele já traz esse humor, né, mesmo nessas páginas. Depois, o índice desaba em cima desse pato que estava apresentando a história. Eu acho que é um pato que a gente vê pouco, né? Aí o índice desaba e as letras todas tortas. Depois, os próprios textos dentro, esse aqui é um exemplo. Esse texto fala do gigante, e o gigante vai imprensando as letras. Então, a letra está pequena, a letra está grande. É por isso que eu deixei ali a tipografia, que é a tipografia que vai escolher a fonte da letra, o tamanho, cor, são vários detalhezinhos que a tipografia, quem escolhe a tipografia que acaba resolvendo. Serifa, não serifa, enfim. E a diagramação, que é essa junção de texto com imagem, a arrumação dos elementos da página. Por exemplo, se a página vai ter número ou não vai ter número, isso também faz parte da diagramação. Aqui a gente entra no uso das áreas brancas, Onde Vivem os Monstros é um clássico, é bem antigo, é lá de 1960 e poucos, e a turma da pedagogia que está aí deve ter visto o filme Onde Vivem os Monstros, é baseado nesse livro, de Maurice Sendak. E ele começa contando essa história desse menino que está fazendo travessura e a mãe bota ele de castigo. Então, repara já nessa transição de uma imagem para outra, quando ele fica de castigo, antes, né, a moldura está maior e depois a moldura já está um pouco menor. A moldura aqui, ela aparece
como uma forma de opressão, né? De contenção. Ele está fazendo besteira, ele precisa ser contido, essa criança. Então, foi para o quarto, está ali mais contido, ficou de castigo, está zangado. Depois ele começa a bater o pé, porque assim, também nem ligo, né? A criança não faz assim às vezes. Não estou nem ligando, vai me deixar de castigo, azar dela. Então ele começa a deixar a imaginação fluir. E à medida que as páginas vão passando, a imaginação dele vai crescendo, vai tomando o espaço desse quarto, a cama vai virando ali floresta, e aí ele começa a rir, se divertir, ele já vai entrando no universo dele que ele nem lembra mais daquela bronca. E aí vai essa imagem da direita está com a moldura bem reduzida, à esquerda sempre tem um texto, daí a página da direita fica toda tomada, não tem mais a moldura, até o momento que a ilustração vai invadindo o espaço da esquerda também. E aí ele está brincando direto lá com os monstros na imaginação dele, só tem página dupla de ilustração. Ou seja, a ilustração está contando uma história, né? Tem uma narrativa aqui. Você, então, se tivesse texto, escritor e ilustrador diferentes, eles poderiam estar contando essa história junto, de repente conversando como é que vai ser feito, ou o escritor bola essa história e traz assim, entre parênteses, traz lá as observações. Aqui a imaginação da criança vai crescendo e vai brincando com monstros. Ou então é a mesma pessoa que está criando a história, no caso do Moisés Sendak, é a mesma pessoa que criou a história e criou essa narrativa. Eu tenho um livro que tá, saiu agora, ainda vou fazer lançamento, é O Avestruz que Comia Palavras. Ele tem uma hora que eu mandei para a editora e botei entre parênteses, aqui começa a acontecer isso, a ilustração sozinha que entrar. Então, tem páginas que são só da ilustração contando essa narrativa. Depois ele fica cansado já dessa brincadeira toda, já se divertiu muito. Foi uma oportunidade ele ficar até no quarto, né? Para começar a criar isso tudo aqui. E daí ele vai retornando, vai diminuindo a imaginação dele, assim, e aí volta para ocupar a página da direita, já sem moldura, e tem uma sopinha quente ali esperando por ele, que muito provavelmente ele nem viu quando essa sopa chegou, né? Isso aí já Sandra dando palpite aqui, interpretando. E vale toda a interpretação que a gente dá, né? O escritor, quando manda um texto para o mundo, quando ele manda o texto para a editora, aí o editor já vai fazer uma leitura e o ilustrador vai fazer outra leitura, e aí ele já perde um pouco esse controle sobre o texto dele, né? O ilustrador vai trazer algumas coisas diferentes, ele pode gostar, não gostar, pode dar um palpite, depende se existe essa interação ou não. Mas quando sai o livro da gráfica e vai para as lojas, a gente não tem mais noção nenhuma do que acontece. É, e às vezes a gente tem um retorno de alguma interpretação que aconteceu, ou de como aquele livro tocou, modificou. Enfim, essa coisa da escola, aproveitar que eu estou falando com os pedagogos aqui, essa coisa da interpretação, o que, que o autor quis dizer, a gente questiona muito isso, né? O que, que o autor quis dizer? Às vezes o autor não sabe nem o que, que ele quis dizer, às vezes a gente se retratou em alguma coisa, não se deu conta. E a criança também, às vezes, observa alguns detalhes, algumas coisas. Então, assim, vale a leitura, né, que foi feita. Aquele leitor vai ler de alguma forma, vai dar um destaque, uma ênfase em alguma coisa que tocou. Enfim, é quando a gente solta para o mundo. Aqui eu também vou falar do uso das áreas brancas. Lá tinha um sentido assim mais de opressão e depois da amplitude, da libertação da contenção ali das brancas. E essa daqui é um livrinho antigo, livrinho no sentido que é pequeno mesmo. A gente fala, eu corrijo todo mundo, é a questão do falar livrinho, né?
Mas ele é um livro bem pequenininho assim, fininho. Hoje em dia, se ele fosse lançado, ele já sairia com outra cara. Ele sairia até mais robusto, eu acho. É da Ângela Lago, maravilhosa Ângela Lago. A gente nota que tem o que a gente chama de viúva, por isso que eu deixei anotado ali do lado para não esquecer de falar. Parece que é um erro. A gente chama de viúva quando você vira a página ou fica solta no outro parágrafo, uma linha fica solta no outro parágrafo, a gente chama de viúva. E se é uma, acho que é na virada mesmo. E se é uma linha no início que fica solta, do início do parágrafo, se ela ficar sozinha na outra página, é órfã. Então aqui a gente olha e parece até que é um erro. Tem algumas coisas que a gente vai ver na Suzili também que parece que é um erro. Na realidade, quando a gente lê o texto que está ali, estava tudo deserto. Muito provavelmente, a Angela Lago deixou essas três palavrinhas ali sozinhas para falar desse deserto. Estava tudo deserto. E aí tem aquele pequenininho ali embaixo que dá essa sensação mais do deserto, do vazio. Eu até deixei por conta, porque como é uma imagem mais antiga, eu sempre mostro, eu pensei em tirar, mas eu pensei, não, vou deixar porque existe também o elemento na virada de página. Esse personagem que ela colocou no canto da página, posicionado já ali perto da virada de página, ele acaba assim inconscientemente, ele está mostrando assim um caminho para a gente do virar a página. Às vezes a gente vai ter esses elementos que é da virada de página. Esse aqui eu preciso falar dele quando a gente fala de técnica escolhida texturas. O Salmo Dança é super criativo e ele usa muitas vezes elementos que condizem com a narrativa. Então, por exemplo, tirando o da direita em cima, que é Marina e Mariana, que é da Georgina Martins, todos os outros são do Júlio Emílio Brás. Os quatro da esquerda são de uma mesma coleção de contos de fadas. E ele fez uso, por exemplo, o João Ferrugem, ele fez, escavando uma lata de tinta enferrujada, ele criou as ilustrações. Tem até um texto na internet, se alguém for procurar, que ele fala até que ele oxidou, mas fez algum recurso para oxidar mais rápido a lata. Então, ele usa a própria ferrugem para contar a história do João Ferrugem, acaba agregando esses valores ao livro, né? Tudo isso que eu estou falando são elementos de leitura também, que trazem valores extras para o livro e às vezes podem passar desapercebidos e às vezes podem ser notados por alguém e assim é um ganho, né? São as tais camadas de leitura. Rapunzel, ele usa o fio de cabelo, ele faz as ilustrações com fio de cabelo. Cinderela, ele usou cinzas. A ilustração do livro todinha interna, ela é feita com cinzas. E o João e Maria também é com calda de açúcar. Depois o outro é João e o Pé de Feijão, já não é da mesma coleção, mas ele é todo feito também com dinheiro. João e o Pé de Feijão são como se fossem notas recortadas, antigas de outros lugares, que ele tanto pode ter recortado na mão ou no computador, não sei. Então, aqui falando da técnica, né, e texturas, acaba dando uma outra textura. Marina e Mariana são duas senhorinhas que se encontram e falam das memórias dela. E ele fez as ilustrações todas com o rolo de fotografia. Hoje em dia a gente praticamente não vê o rolo da fotografia, né? Então ele fez essas imagens. Poderia ter adotado alguma outra coisa que remetesse à memória, coisa antiga. Ele adotou o filme fotográfico. Depois
o que está ao lado, o corte e a chama, ele tem também as duas capas, o corte e a chama e o corte. É um livro mais recente, é da Pulo do Gato. É um outro ilustrador. Eu estava tentando. Deixa eu ver. É o Paulo Rea. E é um trabalho todo feito com madeira, né? Lâminas de madeiras de cores diferentes, que é a marchetaria. É do escritor Léo Cunha. Quantas pessoas nós temos aqui, gente? Está todo mundo em silêncio. 36. Ah, obrigada, Regina. 36. Composição, naquela primeira listagem que estava lá, o designer e o ilustrador, estava até em letra maior. Por quê? A composição, ela se vale de... São vários elementos que podem entrar na composição e várias técnicas que podem também estar dentro do que a gente chama de composição, né? Composição seria a arrumação desses elementos na página. E não vamos ter tempo de olhar todos esses elementos ou todas as técnicas, vamos ver alguma coisa aqui, e conforme eu falei, alguns que eu uso para exemplo de alguma coisa pode também ter a referência de outra. Essa imagem do meio é de um livro da Sônia Rosa que eu ilustrei, que chama Isto é Amor. Quando eu estava arrumando assim com algumas imagens, ela me apareceu e eu trouxe na questão para explicar o que a questão da forma. Ela tem uma forma um pouco triangular, vocês conseguem notar? É como se eu poderia estar desenhando dentro de um triângulo e não precisa ser um triângulo perfeito, mas é uma forma um pouco mais triangular. O Rui de Oliveira tem um livro muito bom que está até na bibliografia e ele fala das linhas invisíveis que eu vou falar agora, das formas, ele fala de composição, de contraste, equilíbrio e essa questão das formas. Você tem a forma circular, a forma quadrada, triangular e ele ainda cita as letras. Composição. Aqui ainda uso da área branca, já no sentido de ausência. Esse é um livro que eu falo, nessa página eu falo de um amigo, e chega um momento que aparentemente ele partiu. Onde está? Alguém ouviu? E a minha primeira ideia era deixar a página toda em branco. Seria essa ausência, seria esse texto que eu falei lá. Aí, de repente, eu tive um insight de que na capa do livro existem esses tissurus e existe o menino. Então, eu trouxe para o canto da página também para representar essa ausência. Já estão os tissurus e cadê ele? Onde ele está, né? Então, aqui eu falo da verticalidade também. A verticalidade ela tem um sentido de espiritualidade, ascensão. Então, eu poderia optar por um livro, fazer uma coisa mais vertical para poder trazer mais alguns elementos assim da verticalidade, né? Ele é vertical, mas poderia ser mais acentuado até. As imagens dentro, elas têm um espaço em branco em volta, elas seguem mais essa linha da verticalidade. Aqui uma outra forma, eu estou querendo mostrar que as páginas em branco, elas não têm sempre a mesma intenção. A gente viu a intenção do vazio, viu o sentido da moldura, da opressão, e esse aqui, o Eustáquio. Regina, perdão, hein, que você já viu esse também, mas tem livros que a gente não pode deixar de mostrar. Eu amo, sempre aprendo. Sempre alguma coisinha, né? Alexandre Rampazzo, de novo. Eu tenho 3 livros dele assim com essa verticalidade. O outro é o Lobo, e esse aqui é o Eustáquio, o Mágico Magnífico. Eu fiquei impressionada com o número de páginas brancas que tem no livro. Mas ele está falando de um mágico. Eu antes mostrei, não sei se vocês lembram, que aquele livro do Pato e das Histórias Malucas, que o índice desaba, eu falo da metalinguagem. Não sei se vocês lembram. Esse aqui, ele também trabalha com a metalinguagem, né?
Não existe o buraco, ele está fazendo uso dessa página em branco. A metalinguagem é quando uma linguagem fala dela mesma. Então, por exemplo, nas tirinhas em quadrinhos, quando o personagem começa a falar com o desenhista, é como se ele tivesse ali junto com o desenhista, ou quando aparece a mão do desenhista fazendo o traço, é a linguagem falando dela mesma. Então, aquele livro que tem a dedicatória, que está ao contrário, o índice que cai, está fazendo uso da metalinguagem. Poderia ter uma apresentação só da metalinguagem, alguns livros para mostrar. E aí, então, eu começo a fazer mágicas. Está dando para ver aqui o meu livro? Vocês podem botar, Tá. tá? Aqui ele está com a corrente, ele vai fazendo mágicas. E aí, de repente, ele entra num cofre. Ele entra num cofre e... Tá, ele apareceu. Tem um momento que a mágica é de sumir. Tem muitas mágicas aqui. Então, ele conta 1, 2, 3, aí faz um estalo o dedo, aí zás. Na página 34 ele desapareceu. E aí são várias páginas em branco. A gente vai virando. Aqui as páginas em branco, elas estão marcando uma passagem de tempo. Se o livro não tivesse essas páginas em branco, não ia ter graça, porque ele já ia aparecer na página seguinte. Então, vai marcando essa passagem de tempo, e aí a gente começa a pensar: o que é isso, o que está acontecendo? E é como se o lugar onde ele tivesse, alguém estivesse pensando assim também. Então, aqui vem o narrador e fala: bem, agora Eustáquio vai aparecer. Aí continua, não aparece. Eustáquio, agora você já pode aparecer, seu amado público lhe espera. Aí continua, vem páginas em branco. Aí ele começa a chamar: Eustáquio. Mais páginas, vem Eustáquio, Eustáquio. Aí aqui uma piscadela. Aqui o Eustáquio, ele pisca para o leitor e faz assim: "Shh, não conta que eu estou aqui, né?" E o cara ainda está lá chamando o Eustáquio. Aí mostra que o Eustáquio rindo. Já está na página 66, o Eustáquio ainda não apareceu e está lá rindo. E acaba assim, ele ainda está chamando, o narrador ainda está chamando lá o Eustáquio. E ele não aparece. Ele apareceu para o leitor, né? Teoricamente, para o narrador ele não apareceu. Apareceu rindo e falando para não contar para ninguém. Bem coisa de criança também, quando está escondida, que fala assim: não conta para ninguém, né? Então, assim, como ele desapareceu lá na página 30 e poucos, e essas páginas em branco vêm trazendo essa narração. Aqui a Regina que me apresentou, a Alma Perdida. Pena que o Ronald não está aqui, não chegou não, né, Tereza? Aqui, o, muitas páginas ilustradas, elas vão marcando essa passagem do tempo. Aqui a gente tem páginas em branco, que nada, né, ele não está presente, e as páginas vêm marcando a passagem do tempo. O, o personagem daqui, ele está assim, tá triste, deprimido, tá meio se arrastando na vida, então as imagens são muito assim, de cores fracas, esmaecidas. Ele está com a vida esmaecida, né? As imagens vêm assim. E algum psicólogo no início do livro que recomenda que ele vá isolado, diminuir o ritmo, alguma coisa assim, né, Regina? E aí ele vai esperando essa criança que vai chegando. É porque ela fala: a tua alma está perdida. Ele se moveu tão rápido que essa alma não estava conseguindo acompanhar ele. Essas coisas do dia a dia, essa correria que a gente fica, e a alma ainda vinha chegando. Então ela recomenda que ele sente e espere.
e à medida que essa criança vai chegando, as cores vão surgindo, vai crescendo uma vegetação também de cor cada vez mais vibrante, mostrando esse tempo que está passando. Quer pontuar alguma coisa nesse, Regina? Não, eu só queria dizer que lá no início também tem uma página, você vê as almazinhas tudo escondido atrás da árvore, bem longe dele, né? É isso, a correria da gente, da vida. Às vezes a nossa alma não acompanha esse ritmo enlouquecido, né? É, às vezes é uma sensação assim mesmo, né? É muito bacana esse livro. É porque agora eu estou puxando aqui pela memória, assim, apresentando e puxando. São livros que a gente poderia, num encontro, trabalhar só aquele livro, né? Falar daquele livro. Aqui a questão do uso da cor, essa a gente já viu no cinema também. Se bem que hoje em dia o cinema mistura tudo, a gente não sabe o tempo presente, passado, futuro, eles vão misturando tudo com cor, né? Mas antigamente mostrava mais assim a questão do passado numa outra tonalidade. Aqui está em sépia, eles estão com essa árvore, uma macieira de frutos de ouro, e aí estão relembrando de quando ela foi plantada. Então aí está mostrando no tom de sépia. Aqui a cor vibrante para dar a noção de dramaticidade. Eu ia tirar esse slide porque eu estava tentando dar uma reduzida, mas eu falei, não, tem que trazer a questão da cor. E Ângela Lago trabalha, como eu falei, aquele personagemzinho ali dela é virada de página, e ela começou mais para trás ainda, fazendo essa leitura do livro, né, esse preparo do livro como esse objeto que ele permite essa virada de página. Então, ela traz, esse é um pedinte na rua, e ele vai pedindo uma esmola, ou vai tentando vender as frutas, e aí mostra a personagem com medo dele, a outra mãe que está cuidando do filho, o carinho que ele não tem. E, na realidade, quando a gente vai virando as páginas, por mais que essa senhorinha esteja tentando se afastar dele, na virada de página, acaba se aproximando, né? O uso da cor, esse é da Marilda Castanha, é, ela coloca o Rei da Fome. Eu até quando tinha trazido essa imagem, o Rei da Fome, eu pensei na expressão azul de fome, né? Então, o uso da cor remetendo a um sentido ou uma expressão verbal. Estou azul de fome, mas também eu me dei conta que ele é um rei, né? Então, o rei também tem sangue azul. Então, a opção que ela teve quando trouxe esse rei azul, eu não sei, mas eu fiz essa leitura no sentido do sangue azul e no sentido da estar azul de fome. Aqui o uso da cor, o negro, o livro ele é todo preto e ele é escrito, se eu não me engano, ele tem o braille também. E os elementos da direita, as ilustrações, é o preto no preto, né? Eles têm um brilhozinho, eles têm um relevozinho, fica uma coisa mais tátil, e é justamente para explorar essa questão do como que o deficiente visual enxerga, né? Às vezes ele vê tudo preto. A gente sabe que são vários níveis, né, de deficiência, mas ele fala sobre as cores. Ele tem uma narrativa que, apesar de dele não mostrar a cor amarela, a cor vermelha, a narrativa vai destrinchando que o amarelo é como, aí ele traz a questão dos cheiros, dos sabores, ele traz na narrativa esses elementos. Esses são aqueles livros que eu mostrei antes, que não tem como não falar dessa margem interna do livro sem falar da Suzy Lee. Esse é o primeiro livro que chegou no Brasil, A Onda, e eu usei na monografia também, tinha percebido algumas coisas, falaram para mim algumas coisas, mas ela depois lançou um livro que ela fala desses três livros que a gente vai ver agora na sequência, que chama Trilogia da Margem. Aqui à direita tem esse mar azul e a menina
enfrentando esse mar, certa, que quando ela descobre, né, que existe uma barreira, essa margem interna, ela sempre foi assim, o ilustrador, quando ele tem que pensar na página dupla, ele tem que pensar nesses elementos que, às vezes, ficam no meio aqui da linha. Então, assim, conforme a gráfica, alguma partezinha da imagem pode ficar perdida nessa margem. Então, a gente procura não colocar elementos tão importantes ali para não correr risco. E aqui, nesse caso, ela usou essa margem interna, né, a margem que fica entre a esquerda e a direita, como se para se beneficiar na questão da ilustração. Então a menina começa a perceber que o mar não consegue invadir, é como se tivesse uma linha mesmo divisória, e ela começa a enfrentar o mar. Certa que ela está protegida, que esse mar não vai estourar na página da esquerda. Não tem nenhuma cor à esquerda, o céu está todo branco, as montanhas, e aí ela começa a desafiar. E o livro inteiro, as gaivotas vão imitando os gestos da menina, vão para frente, vão para trás, igual a menina vai. Chega um momento que a gaivota, isso eu não tinha reparado, eu fui ver depois no livro, esse livro teórico da trilogia, a gaivota bica essa linha interna. Quando a gaivota bica, é como se ela tivesse aberto assim esse portal, assim, essa chance dessa onda invadir a página da esquerda. E realmente, num dos momentos que ela está desafiando a onda estoura toda em cima da menina. E a leitura que eu tinha feito também, é que foi até alguém que me passou, é que seria o primeiro contato dessa menina com o mar. Então, como ela fica depois, quando ela vai embora, quando o livro acaba, como ela fica preenchida desse azul. Finalmente, essa primeira experiência, né? Primeiro contato com o mar. Isso foi uma leitura que uma pessoa fez e passou para mim, e eu vi também isso, né? Depois, o uso da cor e da margem interna. Está vendo aquilo que eu estava mostrando? Esse livro ele é retangular, ele abre e ele fica mais amplo nessa horizontalidade toda dele, né? Da praia, do mar. O outro, ele já é na vertical, ele se chama espelho, então ela faz esse jogo assim de espelho, e o outro a gente vai ver depois. Ela tem essa imagem da direita que vai reproduzindo tudo que a da esquerda faz. E ela começa a perceber e começa a brincar com isso, com a questão do espelho. E, tem um certo momento que a menina da direita deixa de repetir o que, que a esquerda está fazendo. A gente às vezes até fica pensando quem é o reflexo de quem, né? E daí ela fica incomodada, ela acaba empurrando e assim a página da direita ela se espatifa, o espelho todo se espatifa. Não estou mostrando ele inteiro pela questão de tempo mesmo, mas dando uma degustação assim no geral. E ela usa sempre duas cores. Aqui está o preto com azul e aqui está o preto com amarelo. Aqui a gente começa o livro todo preto, a gente ouve um clique, é uma garagem, alguém acendeu a luz, e aí ela faz essa brincadeira. Ele é aquele que ele é comprido, mas em vez de estar na vertical, ele está na horizontal. Então ele abre a parte de cima e a parte de baixo. Essa menina começa a brincar com a sombra, como aquele menino que está lá no carrossel, né? Que ele começa a viajar assim, ele começa a fantasiar aquilo tudo, ela começa a brincar com a sombra. E aí, o livro inteiro ele tem essas passagens, a gente vai vendo os primeiros elementos que se transformam, depois os outros, e até que aquilo vai num crescendo, ele cresce muito, até que a parte da imaginação, que é a parte de baixo, invade essa parte de cima. Fica tudo tomado pela cor amarela, que é toda da fantasia dela, que é inclusive quebrado com um grito da mãe dizendo que o jantar está pronto.
Olha, esse aqui é um momento de que já está tudo misturado aqui, é tudo imaginação. E foi crescendo, né? Ela estava aqui, o lobo invade. Aqui também tem alguém que invade a página de cima. Estou fazendo agora ao contrário. Ela está aqui dançando, esse lobo invade. E embaixo tem toda a imaginação dela, já salpicou ali de amarelo. E aqui é um momento assim da explosão de tudo. Aí alguém grita aqui, ó, o jantar está pronto. E aí, de repente, o susto, aí ela está ali dançando com um par de botas, um pé de bota. Já na hora do susto, tudo virou objeto de novo. Interrompeu a fantasia. E aí depois termina com um clique mesmo e apaga a luz da garagem. Esse é outro da margem interna. Alguém quer falar? Esse é um mais recente que eu adorei. Para criança pequena, ele é ótimo. A menina está passeando com um cachorro e o cachorro é abduzido. É a mesma coisa da margem interna, é um portal. A gente não sabe o que acontece dentro dessa margem interna, né? Então, assim, o cachorro é engolido, depois ela comenta o título do livro, este livro comeu meu cão, e vão chegando pessoas que vão tentando ajudar, e chega carro de polícia, chega caminhão de bombeiro, todo mundo vai sendo abduzido para o meio da página. E daí a história vai acontecendo, todo mundo, ela passou para o lado de lá, mas todo mundo vai. Aqui é a ambulância que está chegando, todo mundo vai entrando, vai ficando preso lá dentro. A situação estava ficando ridícula e Bela não aguentava mais. Aí ela larga tudo e resolve pular para o meio da página. Daí, de repente, aparece um envelope. Do meio da página salta um envelope e está escrito: Caro leitor, seria ótimo se você pudesse nos ajudar. Por favor, vire o livro de lado e chacoalhe. Chacoalhe e chacoalhe. Então, o leitor chacoalha e tudo que estava preso aqui na margem de dentro consegue cair do livro. E mais uma mexida ela ainda pede. Aí acaba caindo a Bela e o cachorro. E todo mundo reapareceu. As coisas voltaram ao normal. Bem, quase. Não sei se vocês conseguem ver a página da direita, está escrito bem quase de cabeça para baixo e a parte do cachorro está de cabeça para baixo. Foi quase o normal. A parte de trás ele está com as pernas para cima. Eu adorei esse livro. Que horas são, gente? Vamos lá. Quanto tempo tem? Tereza. Oi, tá ótimo, vai, prossegue. Estão com fôlego? Eu vou prosseguindo. Eu não tô. Botei o coisa perto e sumiu. Bom, essas questões agora de contraste e algumas imagens que eu vou passar, quem retrata bem, assim como exemplo, são os ilustradores da época de ouro, ilustradores de antigamente. Era um período até que o livro não tinha essa sequência toda, igual a gente está vendo nesses livros de imagem. É, o texto misturado com a ilustração a página inteira. Esses são contos clássicos e em algum momento do conto entrava a imagem.
Por que que eu estou falando isso? Por causa de uma coisa que a gente vai ver para frente. A gente agora está vendo a imagem como uma tela, como uma obra de arte, essa leitura agora que eu vou mostrar para vocês. E quando a gente tem um livro assim na sequência, a gente tem que pensar o livro, ele vai realmente fazendo um caminho para a direita, né? Um caminho para dentro. Estou antecipando uma fala aqui. A questão do contraste como um recurso para trazer um valor para a imagem, né, para chamar a atenção, o claro, o escuro, o pequeno e o grande, como esse navio parece tão pequeno dentro desse mar tempestuoso, o posicionamento que ele está, como é que ele atrai o olhar do leitor, né, da pessoa que está vendo essa imagem, a posição que esse navio ocupa. E tem uma questão de uma diagonal que vai lá da esquerda de cima para a direita de baixo, que ela é chamada de diagonal dramática. Vamos ver agora o porquê. O próprio navio ele está com essa inclinação. Essa é de Gustave Doré, ilustração, um livro ali que está escrito em inglês. Não é um ponto clássico que a gente conheça. Ah, foi. Bom, aqui de novo, contraste e todas essas linhas que convergem pela esquerda, da diagonal de um lado e da diagonal do outro, elas criam uma tensão, direção, movimento. Aqui temos o claro e o escuro, esse cruzamento de linhas, né, que a própria luz do sol entrando, ela vem da outra direção, da direita superior para a esquerda de baixo. Comentei do Rui de Oliveira, ele cita as linhas invisíveis que vão mostrando o centro da ação. Tem até um contraste do próprio cavaleiro ali, que está na cor escura, né? Ele está em movimento e ela está dormindo. Essa é a Bela Adormecida no Bosque, do Gustave Doré também. Aqui a composição dando a direção e o movimento. Esses caras da época de ouro, eles são fantásticos nessa coisa do movimento, da direção. Então, você vê, se esses elementos estivessem espalhados pela página, existe assim uma briga do olhar, fica um conflito, fica uma imagem mais perturbadora. Ele já vai trazendo esse movimento, essa direção do olhar. Tem a cena principal ali e esses outros elementos, eles estão compondo. Se tivessem espalhados, o olho não sabe para onde vai olhar. Vocês podem reparar em algumas imagens que vocês vão ter mais esse equilíbrio do movimento. Aqui tem o equilíbrio também das cores suaves. E vocês vão reparar em outros momentos como é que várias imagens salpicadas elas podem estar brigando assim com o olhar, a não ser que tenha um motivo para isso ou que uma delas esteja retratada de alguma forma que ela chame mais atenção. Esse aqui é que eu falei que eu ia explicar da diagonal dramática. Vamos pensar que a parte de cima da imagem ela remete ao céu, ao ar. É a parte mais leve do texto. A parte de baixo remete à terra, é a parte mais pesada. E a parte da esquerda e a da direita, elas têm, assim, você vê que a linha está mais fina, porque não é nem a mais leve, nem a mais forte. Mas a da esquerda, ela tem uma leveza maior que a da direita. Então, quando a gente tem uma imagem que vem da direita para a esquerda, é por isso que eu falei, no livro você vai ter o componente, o projeto de livro, o objeto livro, as imagens normalmente vão caminhar para dentro, vão caminhar para a direita. Mas como essas imagens, apesar de retratar textos clássicos, elas não interagiam diretamente com o texto, elas eram colocadas como pinturas, né? Como placas, como formas assim. Então, assim, normalmente o movimento da direita para a esquerda, ele sai de um lugar mais pesado para um lugar mais leve. Então, ele ganha agilidade, ele ganha velocidade, é um movimento mais rápido. Normalmente,
quando o herói sai para a guerra, para a batalha, ele tem um perfil mais aventuroso, da direita para a esquerda. E aí essas ilustrações elas mostram bem isso. Essa daqui já é um movimento contrário. É um movimento que sai do mais leve para o mais pesado. E até se a gente reparar, ela está muito apoiada no chão. Ela está muito próxima dessa parte da base, né? O resto está mais vazio. Então, é um movimento eles chamam de retorno para casa. Ele traz um cansaço, ele torna-se, vamos ver, direção esquerda, direita é o entrar, é o movimento para casa. Ele sai do leve para o pesado, ele vai desacelerando. O objetivo é o repouso, que está ali, o retorno. Pegando essa força das extremidades, que aqui eu trouxe, coloquei lá o branco em cima, o preto embaixo, nós temos esse cruzamento de linhas. O canto da imagem superior esquerda é o canto mais leve. Percebe que ele está na junção do branco com branco. E o canto da direita é o mais pesado. Da direita inferior é o mais pesado, que ele junta os dois pesados, né? Então, essa extremidade de cá é mais leve e essa é mais pesada. Quando a gente tem uma imagem que tem essa diagonal, vocês estão percebendo que tem uma linha diagonal aqui que percorre? Inclusive, ele está apontando. Aqui tem a questão do cruzamento das linhas também. O braço dele aponta nessa direção. Nós temos o manto do rei e o manto dela, também aqui que cruzam. E a cabeça da rainha ela está no centro assim da ação, inclusive pela própria diagonal que é traçada ali. A gente chama de diagonal dramática, aquela que vai lá de cima da esquerda para a direita embaixo. São imagens que têm uma ação mais violenta, mais uma tensão maior, um drama maior. E na outra imagem da direita também, ela tem essa luta aí com a serpente. Ela tem essa dramaticidade, dá para perceber? E existe o contrário, que ela não sai necessariamente, vamos dizer, a leitura da esquerda para a direita, ela vai sair daquela parte que está na base, que é um pouquinho mais pesada, para a parte do céu. Ela tem essa diagonal de certa forma dramática, mas não é tão dramática, ela é mais lírica, é mais suave. Então eu encontrei essa imagem que retratava bem, porque tem toda essa leveza ali do céu, né? E a outra que parece é a Bela e a Fera, a outra imagem. Ela tem uma conotação mais lírica, é uma tensão mais lírica, mais suave. Dá para perceber que não tem aquela dramaticidade da outra, né? Da outra diagonal. Isso é uma coisa para vocês ficarem e repararem. Quem quiser procurar na internet os ilustradores da época de ouro, vai encontrar muita imagem que dá essa sensação assim para a gente. Eu queria trazer um livro mais atual que tivesse essa tensão mais dramática e a tensão mais lírica. Aí eu trouxe esse 1 Milhão de Borboletas, do Carl Neuth, é um belga. Eu estudei com ele, fiquei muito feliz. Estudei com ele, Tereza, por conta da Marília, que falou que ia comigo viajar e não foi. E ela que escolheu ele. Mas como pessoa, uma pessoa incrível e, e como ilustrador, também gostei bastante, né? Isso aqui fala do apaixonamento. Esse menino está adolescente, a gente percebe que ele está se apaixonando. Isso não é dito no texto, né? Ele começa a ver borboletas. E aí os pais conversam e dizem que está na hora dele sair de casa. Então, repara na imagem da esquerda, tem a tal diagonal dramática, né? Ele sai assim mais cabisbaixo. Os pais estão assim envesados, né, assim nessa diagonal, e ele deixa para trás um monte de brinquedo, aquela questão
dos símbolos, né? O símbolo da infância que ele vai deixando ali para trás. E ele sai por conta das borboletas. Então ele vive uma aventura aí. Depois a gente tem uma tensão lírica, que é quando ele vai daquela outra diagonal mais leve, né? E passou aquele primeiro momento, isso me lembra até o que a gente viu, onde viviam os monstros, que ele está tão zangado assim, e depois ele vai entrando assim na imaginação. Então, acabei de lembrar disso assim. Ele sai mais cabisbaixo, mais pesado. Depois ele já vai adquirindo mais leveza, vai seguindo o caminho dele. E ele encontra uma menina que também vê borboletas, então eles têm esse diálogo, esse apaixonamento, os dois veem as borboletas e também tem essa tensão mais lírica, essa outra diagonal. Olha, eu juro que eu tentei tirar lâmina e tirei lâminas aqui, mas eu acho assim, é um perigo quando a gente gosta, né? Mas essa outra aqui é direção em curva, é o direcionamento do olhar. Mas o que que a direção em curva faz? Ela faz a gente ficar mais tempo na página. Então, assim, eu tanto posso criar uma ilustração, criar um movimento que o leitor passe mais rápido na página, como ele se demore na página. A ilustração em curva, ela vai e ela volta. E muitas vezes ela tem elementos repetitivos, como nessa questão dos pássaros, que fazem esse círculo, né, e voltam para a menina. E às vezes também as próprias cores, como na imagem do lado, tem vários tons de vermelhos, também vão conduzindo o olhar. Aqui também direção em curva, já é mais recente, aqueles são ilustradores da época de ouro, esse é mais recente, esse já pega a minha infância. Não tão recente assim, né? São aqueles contos. Era uma vez que a Xuxa chegou a gravar no Brasil, né? Esses são os italianos e muitos foram traduzidos para cá, as imagens são as mesmas. João e Maria. Repara no da esquerda, que é o momento que a mãe, a madrasta, acho que era, nesse caso é a mãe, está falando de botar os meninos na floresta, gesticulando, os meninos lá em cima, depois tem a cortina que desce, a gente tem o Machado e o pai aqui, e tem o próprio pé da mãe, né? Como é que tem um movimento circular aqui também. E o texto ele é colocado ali no meio. Depois a capa dos sete corvos, eles estão todos rodeando a menina, né? É um movimento circular, além dos elementos que se repetem e as cores, né? Tem os corvos, os chapéus, então dá essa. Seriam coisas assim, mais a nível inconsciente mesmo, do olhar se demorar mais na página. Aqui as linhas guias invisíveis, e o Rui de Oliveira fala também. Eu estava tentando ver como estava a carinha de vocês. A da esquerda, a gente nota várias linhas da pedra, a pata do cavalo, o homem ali segurando, são várias linhas que tem esse foco, acaba colocando no centro da ação esse homem com essa mulher, principalmente a mulher, eu acho, né? Depois, o da direita é uma coisa fantástica. Todos os bichos estão apontando para o patinho feio, né? Os bicos, assim, tudo, as linhas acabam apontando. São linhas guias invisíveis que vão colocando aquele elemento, o elemento principal no centro da ação. Outra do direcionamento do olhar são as cores. Eu cheguei a comentar, né, quando tem aquela sequência ali daqueles vermelhos, tudo, mas tem o direcionamento também aqui do roxo da página da esquerda para o personagem central ali roxo, né, nesse ângulo também assim de diagonal, e a questão do amarelo, que o amarelo é uma cor complementar do roxo. Na realidade, a cor complementar, ela vem das cores primárias, amarelo, azul, vermelho. Então, do amarelo vai ser a junção das outras duas.
do vermelho vai ser a junção do azul com o amarelo, a cor complementar do vermelho é o verde e vice-versa. Então, aqui o amarelo ele dá um reforço para trazer para frente esse roxo. E tem um livro que eu cito que Ana Cláudia falou do o que é qualidade em literatura infantil com a palavra escritor, da Ieda de Oliveira. E ela fez também um livro que é o que é qualidade em literatura infantil com a palavra o ilustrador. E aí vários ilustradores falaram o que seria a qualidade em literatura infantil. Se eu não me engano, a Cristina Biasetto traz essa questão das cores no direcionamento do olhar. Ah, essa aqui quem ilustrou foi a Sandra Ronca, eu. O Menino que foi ao Vento Norte, da Bia Bedran. É um caso de quando o ilustrador acrescenta a narrativa a algo, porque assim o texto ele conta uma história, a ilustração vai contar em paralelo, não pode brigar com o texto, mas assim não, não sei se a gente pode chamar de lacuna, essa parte não era dita. Eu terminei o Menino do Vento Norte. Alguém não conhece a história? Vou dar uma passada rápida aqui. O vento norte derruba as compras do menino. O vento norte aparece em várias narrativas, ele deve ser um vento muito forte. E aí o menino vai se queixar com ele. É uma narrativa popular que a Bia Bedran trouxe para o livro. Eu fiz a ilustração, eu digo que foi um presente, que foi o primeiro conto, a história que a mãe dela contou para ela, né? E aí o vento dá um presente para o menino que é uma toalha mágica. A toalha mágica que ele estende, bota a mesa a toalha, e aí a toalha enche de comida, de fartura, e ele leva feliz para a mãe. Só que no meio do caminho ele para dormir no hotel e existe um ladrão, o dono do hotel era ladrão, ele rouba essa toalha dele e substitui por uma comum. E assim acontece com o carneiro, que quando ele vai se queixar da toalha que não funcionava, ele ganha um carneiro, o carneiro cospe moeda de ouro, e de novo ele é roubado. Na terceira vez, o vento norte dá um bastão para ele, é tudo mágico, né? Então, o bastão, ele diz assim, ele chama, ele faz alguma ação, e o bastão bate no ladrão na hora que o ladrão está roubando dele o carneiro, né? Ou já é o bastão. Enfim, no final, de tanto levar com o bastão, o ladrão devolve as coisas que ele tinha roubado para o menino. E aí eu fiz o final da história, o menino com os dois carneiros. Tanto a Bia Bedran quanto a editora ficaram surpresas com o final da história, que não imaginaram de terminar com dois carneiros, seria com um, já que ele devolve, né? Mas aí eu falei assim, e o outro carneiro, o que que aconteceu? Então eu me vi no direito de botar os dois carneiros com o menino. Então foi um caso assim que foi uma brincadeira e assim que não tinham imaginado, mas eu falei, o texto não fala o que que aconteceu com o outro carneiro, né? Depois aqui também dos contos clássicos, mostrando como é que um elemento a mais na narrativa ele pode mudar o sentido da imagem. Por exemplo, tem essas pedras preciosas espalhadas no chão, esse homem aqui, e a serpente. Se essa serpente não está na árvore, a história tem um sentido. Com a serpente ali, tem outro. Se de repente tivesse um cachorro abanando o rabo na cena em vez da serpente, já é um outro sentido da narrativa. Então, como que um símbolo ali pode alterar o sentido da imagem, né? Ficou clara essa da cobra? Porque a cobra a gente tem essa noção, né, desde a época lá da maçã, né, que a cobra sai, a serpente é uma cobra. Aqui os jogos escondidos, a Ana Cláudia ela trouxe a questão ela fala da intertextualidade, né? Não sei se a gente de repente aqui pode chamar assim também. Essas duas ilustrações são do Maurício Veneza, são para livros diferentes,
mas aqui é a máquina biruta do seu Olavo, ele traz esse passarinho em cima da câmera e, de certa forma, ele está brincando com aquela história do olha o passarinho, né, na hora de tirar a foto. E na outra também, ele coloca um rato ali na roupa do rei. Não tem nada a ver com a história, mas ele coloca aquele ratinho. O Maurício Veneza, não sei quem conhece ele é muito assim brincalhão também, mas ele fala sério. Ele solta uma piada falando sério. Então, assim, às vezes na narrativa ele veio e colocou ali porque quis fazer essa brincadeira também com o rato. E são, eu chamo de jogos escondidos assim, que às vezes não vai atrapalhar a leitura do texto se a pessoa não perceber, mas ao mesmo tempo ganha, né? É como se fosse um presente ali dentro, é, essas descobertas. Depois, as figuras de linguagem, que também existem na ilustração, na narrativa visual. Eu fiquei fascinada quando eu descobri que também existiam as figuras de linguagem, e aí eu trouxe poucos exemplos, mas vale a pena pensar sobre isso, olhar outros tipos de figuras de linguagem que estão presentes na narrativa. Aqui são as metáforas, né? É a questão da natureza devastada. Meu amigo partiu, ela fala da época das chuvas de Teresópolis, né? Da enchente, da coisa da natureza toda transformada, do desabamento. E assim, ao mesmo tempo, eu acho que a natureza traz mensagens assim para a gente, se a gente prestar atenção. Então, aqui nesse momento, no início do livro, tem a natureza devastada, a árvore que foi arrancada até pela raiz, e no final do livro, esse fechamento com a natureza já florescendo. É um livro que tem também várias metáforas no sentido da lagarta que aparece, né, no livro, a borboleta, e no final é o menino, ele está elaborando uma perda. No final do livro ele deixa essa borboleta partir. É quando ele tem uma série de questionamentos e quando ele deixa ela partir. Aqui o laço, são as metáforas do laço, né? O relacionamento do avô com o menino. Tem o laço literal, porque o avô tinha uma coleção de laços, e o laço metafórico que ela coloca no texto, e aí também tem na imagem, na capa. Eles estão todos enrolados ali naquele laço. Rosamanda, o herói imóvel, ela conta a história desse pai que está sendo tomado por uma doença, ele está internado, está lutando contra o vírus, então ela traz o pai como um guerreiro, e o Rui de Oliveira que fez essas ilustrações, elas têm muita coisa da simbologia. Ele vai entrando, né, nessa parte da floresta, na gruta, e ele vai lutando contra essa doença, esses heróis é ele, lutando contra os vírus. E no final, a própria cena em si é azulada, e tanto no texto quanto na imagem, ela tem a narrativa de que ele vai retornando para a própria natureza, né? Então ele já vai assim perdendo a cor, ele vai se integrando junto com a árvore. O herói imóvel. Eu li recentemente e percebi que ele tinha um link para a pandemia também, e precisar trabalhar com perdas ainda das que aconteceram na pandemia. Aqui, a metonímia é quando a gente fala de um personagem ou de um objeto, fala de alguma coisa, mas mostrando apenas uma parte, né? Você refere a uma parte no próprio texto, falando do todo. E esse foi o primeiro livro do Juarez, o primeiro livro de imagens que foi publicado, e ele era muito inovador e não quiseram publicar no Brasil. Foi publicado primeiro na França, depois é que ele veio para o Brasil. Acho que ele foi publicado em 75 na França. Ele faz parte da história do livro de imagem. A gente vai sabendo tudo por onde o personagem passa, o que ele faz, de acordo com todas as pegadas que ele vai deixando. E às vezes ali está faltando uma rosa e a gente vai ver depois a rosa no meio do caminho.
Então, metonímia e a hipérbole é a questão do exagero, né? Mamãe é grande como uma torre. Foram só provocações para vocês pensarem nessa questão da figura de linguagem. O exagero é assim, e como ele dá uma dinâmica também na ilustração. Aqui eu tenho uma bibliografia, se depois alguém quiser. Trouxe uma frase, um livro do Ulisses Carrion, um livro pequenininho que ele fala a nova arte de fazer livros, que ele chama a atenção. O livro é formado por diversos elementos, um dos quais pode ser o texto. Ele não está falando do livro infantil, não está falando do livro de imagem, ele é poeta, artista, editor, organizador de exposições, ele trabalhou muito com poesia concreta, então o espaço em branco, essa questão da estrutura do espaço em branco ele toca, e aqui continua até assim, a leitura. Para ler a velha arte, basta conhecer o alfabeto, que ele faz o comparativo, a velha arte de fazer livros e a nova arte. Para ler a nova arte, devemos apreender o livro como uma estrutura, identificar seus elementos e compreender sua função. E é isso, né? A questão do livro. O livro não é só do escritor, o livro ele é feito por muita gente, principalmente, né, ali o editor, o ilustrador, o designer, todas as pessoas que botaram a mãozinha ali para fazer. E eu não tenho noção como é que isso foi, o quanto foi cansativo, não foi? Como é que vocês estão? Foi ótimo, como sempre. Nem sei quanto tempo, 9 horas. Eu só escutei que o marido veio aqui para o quarto do lado. Sandra, a gente ficou quietinho porque a gente não queria assim interromper, mas estava muito bom. Então eu quero deixar aqui, né, o meu comentário que como pessoa que trabalha com livros, que trabalha com sala de leitura, 8 anos, né, numa sala de leitura de escola, lendo 300 livros por ano, e eu adorei, porque a gente sempre se surpreende com o olhar do outro também, tá? Você trouxe para mim, assim, outras reflexões, além daquelas que eu já tinha descoberto em alguns livros aí que você apresentou, tá? Mas você trouxe outras também, eu falei assim, nossa, é fantástico, fantástico, muito bom, tá? E É muito rico, né? a gente se surpreende, inclusive, quando as crianças mostram algumas coisas diferentes para a gente. Quando você falou da diferença da ilustração clássica das novas ilustrações, uma coisa que eu notei foi o seguinte: hoje em dia, quando está muito assim o texto mesclado com a ilustração, eu me pego, e pego também, às vezes, as crianças, não se detendo tanto. Às vezes, a gente, naquela coisa do correr com o texto, para não perder o texto, a gente olha a ilustração, mas depois, se a gente não voltar, a gente perde alguns detalhes. E eu me lembro, quando criança, que quando eu pegava esses livros que tinham ilustração clássica, aquilo que você falou, eu me deparava. Então, eu me deparava com aquela ilustração e gastava muito mais tempo digerindo só a ilustração e conferindo nela as coisas que o texto estava dizendo. Eu ficava assim, conferindo coisa por coisa. Então, realmente, Contar, né? foi uma mudança mesmo de paradigma, né? Então, é interessante. E quando você fala assim da contagem do tempo, eu me lembro de um livro que, no início do livro, um menino que reparou isso. Um caramujozinho estava num cantinho da janela. No final da história, a janela está lá de volta e o caramujozinho, né, uma lesmazinha, uma coisa assim, já está lá na outra ponta da janela. Uma aluna que chegou para mim e falou assim: Olha, tia, quanto tempo passou que o caramujo já chegou lá do outro lado? É o tempo da história, dele ter caminhado a janela de um lado ao outro. Então, quer dizer, pequenos easter eggs, né? Pequenas surpresas, pequenos detalhes que contam isso tudo. Muito bom, Sandra, gostei muito, queria aprender mais. Bom, olha, é muito rico, dá para a gente falar em cada né, tema também, em cada abordagem que foi feita, dá para mostrar, citar exemplos de livro,
Vocês têm o clube de leitura, né? Dá até para introduzir isso, reuniões mesmo para falar dessas novidades, desses livros. Eu estou com livros Marisa, aqui que Marisa, eu recomendo, viu? A Sandra teve não sei que ano, já não me lembro, ela fez um encontro, acho que eram 3 dias, né, Sandra? Que foi é uma durante a pandemia, não maravilha. foi? Eu já não, já estou perdida no tempo, mas eu sei que é uma maravilha. Os 3 dias Mas foram maravilhosos. foi para falar disso ou foi aquele que cada dia foi um tema? O luto, o medo e as emoções. Eu acho que foi esse. É uma Foi durante a maravilha. pandemia. É muito rico, gente. E quando a gente gosta, a gente fala mesmo, né? Mas são encontros muito bons. Eu acabei de ver aqui, olha só, eu mostrei para a Tereza e o Ronald da outra vez. Ai, esse aqui é uma novidade. Como é que até o projeto gráfico, até o livro está contando, gente. Isso aqui é o incrível menino devorador de livros. Aí é um menino que fica viciado, ele descobre que ele fica mais inteligente comendo livros. E ele come, 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 até o momento que ele deixa de ser mais inteligente, que ele vai sendo mais inteligente, mas começa a dar tilt, de tanto que ele absorveu, né? E assim, eu estava até pensando sobre isso. Eu, por exemplo, às vezes eu quero. A gente tem muita oferta, né, de curso, de aprendizado, de livro, e às vezes a gente quer tudo, e realmente a gente vai vendo que tem que filtrar para não ficar no excesso, né? E aí o menino passa mal de tanto livro que ele comeu, ele vai se recuperando, vai melhorando, deixa o livro de lado. Aí um dia ele resolve experimentar ler. Aí, em vez de comer o livro, ele vai ler. Porque quando ele comeu uma palavra e virou esse vício. Aí ele vai se recuperando e no finalzinho, tá aqui, ó, e começou a ler. E foi a maior diversão. Isso aqui já é o finalzinho que eu estou com vocês. Ele começou a ler e foi a maior diversão. Aí continua, depois assim, agora Henrique lê o tempo todo. Se bem que de vez em quando o texto acaba. Olha como é que a narrativa continua, mesmo quando o texto acaba. Aí diz que ele adora ler, lê o tempo todo, se bem que de vez em quando Ele come, viu? o livro está mordido, gente. Fantástico, fantástico. O Muito texto bom. não precisa dizer, de vez em quando, a Ana Cláudia até falou, às vezes a gente tira uma partezinha do texto, né? Às vezes a ilustração ela pode contar aquilo, aqui para o projeto gráfico. De vez em quando, não precisa dizer, aí morde o livro. Está aqui, a brincadeira está aqui no final. Eu tinha que mostrar mais vezes. É muita coisa, é muito rico, gente. Eu fiquei pensando aqui, observando a relação do escritor com o ilustrador. Eu fico na parte do escritor. Eu não sou ilustradora e eu estou vendo que é um universo imenso. Às vezes eu penso assim, nossa, escrever é tão difícil, é tão delicado, o uso das palavras, aquela imagem, aquela mensagem que a gente quer passar. E de repente, como você diz, o texto está pronto, o texto é jogado no mundo. E o escritor, ele vai acrescentar a história, ele vai recontar a história, ele vai criar em cima da história. Aí eu cada vez mais eu tenho certeza de que o livro de literatura é um livro de arte. É um livro para a pessoa gostar, aproveitar, se enriquecer como pessoa. Tantas formas de como é que é mesmo, do ilustrador usar para mostrar aquela coisa e brincar com o leitor. Tanto, agora eu estou me dando conta que como escritor também tem que brincar com o leitor. O leitor precisa brincar. A Ana tem Vai razão. depender do tipo de texto e a Ana Cláudia falou a voz de cada um, né? Eu sou assim, eu acho que eu sou uma pessoa já brincante. E eu trago isso pro texto, não tem como. Eu brinco, às vezes eu pego um ato falho, uma palavra, uma coisa assim, e brinco. Então, assim,
você vai ter a literatura também, que não é tanto de humor, e também é um bálsamo, e também é necessária, e também é aquela que instiga, né? Ela mexe com os sentimentos, com as emoções. Então, às vezes, você pode terminar um livro e ficar danado. Ou você pode só, na questão da fruição, como você falou, com humor, com brincadeira. Eu acho assim que vale, né? Nos dois sentidos. A criança, sim, ela gosta da brincadeira, ela gosta do humor, da do duplo sentido, das Tem rimas, né? tem um livro seu aqui que eu tive uma experiência muito boa com as crianças aqui no consultório. É O Sumiço do Ó, né? Que é uma ilustração maravilhosa. Eu estava até procurando aqui no Acho que Oliveira Paicaraí. O Sumiço do Ó, né? Porque Eu adoro o ele, Sumiço do Ó. É. Agora talvez ele saia por outra editora, porque é, ele teve uma vida curta, ele teve uma vida divertida e curta, porque ele foi publicado pela Prumo. A Prumo é um braço da Rocco. Só que ela durou assim, depois que saiu o Sumiço do Ó, a Prumo durou 1 ou 2 anos só. Então, assim, foi uma dinâmica boa quando o livro saiu e depois eu fiquei assim, com pena de tirar, querendo que a Rocco publicasse, né? Com pena de tirar da Rocco por conta da capa, ele tem um detalhezinho da capa dos post-its, que aquilo ali é projeto gráfico da editora. Ele sendo relançado, a gente pode usar a ilustração e tudo, mas ele não tem aquele designzinho do post-it. Aí eu demorei achando que a editora tinha esperança de fazer alguma coisa assim, mas e ele dá margem a muita imaginação, fantasia, dá para a escola trabalhar sem necessariamente quero ensinar. As crianças brincam e aprendem sinônimos, porque elas vão escrever palavras para dizer o que elas querem, sem usar a letra O, dá um monte de brincadeira. Mas agora espero que ele saia direitinho por outra editora e É um ganhe mais livro bem, espaço. um livro Mas bem, ele ainda está por aí. Oi? um livro bem elaborado. Quer dizer, o livro é um livro inteiro, um livro como um todo, né? Em sua edição, em sua diagramação, texto, ilustração, permite que a criança que lê vá além do livro, vá além do texto, da ilustração, e ela mesma cria os próprios textos, tem a vontade de ler. Na verdade, quando a gente pensa, quer dizer, o livro é de literatura, é arte, é para dar valor, mas o livro também forma a pessoa, forma o cidadão, e ele forma com criatividade. Hoje o mundo exige criatividade. Exato. É. E a Marisa estava dizendo, né, dos clássicos, como ela lia quando era criança, mas aí você fez referência, Marisa, de como se fossem as ilustrações clássicas que chamavam você para ficar parada olhando. Ou será que era porque você era criança e ficava parada olhando, degustando? O que será? Acho que um pouquinho de cada, O um adulto pouquinho de pega. cada, né? Eu vejo que às vezes o adulto ele pega muito o livro para ler para a criança e lê e cumpre a função e lê só o texto e o É, livro e- ele é esse todo, né? Olha o é, detalhezinho aqui do livro que está mordido. é. Às vezes O, não o que me precisa nem preocupa, dizer. Sandra, o que me preocupa é ver também algumas crianças, às vezes, assim, que folheando, às vezes, muito rápido, um livro que tem uma imagem rica. E aí é legal, quando a gente tem o trabalho coletivo, quando a gente está numa roda de leitura da escola, porque aí o olhar de um acaba chamando atenção para o outro. Então, eu já passei muito por essa experiência, de um aluno enxergar uma coisa, aí os outros, é mesmo. Então, né, nessa hora é muito legal quando tem o coletivo, né, quando tem mais pessoas, né, acompanhando aquela leitura, o deleite da imagem também, né, já que eu vou falar de deleite. Então, é É, muito bom quando tem o Teve coletivo. essa parte é bem interessante do que ela falou, né? Porque quando eu era pequena, eu escrevia pela imagem, às vezes um detalhe pequenininho,
alguma coisa, tem que ser partilhado assim em roda, porque um vai acrescentando o outro, e o outro vai falando. Eles A querem se leitura, a mostrar também, né? ilustração, eu estou muito encantada com a live. Que bom, Ah, Samir. sou fã Obrigada. mesmo da Sandra, sou fã do Exupéry, do Ziraldo, mas Sandra, já te falei, né? Eu tenho um amigo, né, também mora no meu coração, porque ali você. Esse livro deveria até ajudar jovens, ou até mães, né, que perdem filhos, assim, ou até para droga, ou acidente, queda, porque ele consegue minimizar a dor quando você vai folheando, saboreando aquilo ali. Um tem uma ideia, o outro tem outra. Nossa, esse livro eu levei para um congresso. E eu conversei com uma palestrante, né, se eu podia apresentar o livro, mas aí tinha tanta gente, aí eu não consegui. Acabei que antes de eu dar para a criança, eu ia falar sobre esse livro, que muitos pais sofrem, crianças sofrem, né? E você trabalha ali, nesse livro, a cooperação da família num lar funcional, né? Você trabalha o amor, você trabalha a amizade, você trabalha a dor quando ele cai. É de uma que todos os seus livros. É, o da vacina tem aquela chateação que ela se apurrinha, mas tem aquela, como é que se diz? A aceitação também, sabe? Cada um vê a história nunca termina, como o Bárbaro também, a que você citou aí. A imagem, só aquela imagem você mostrando para a criança, ela escreve, ela imagina. É preciso trabalhar bem isso dentro das rodas de leitura, porque é de uma riqueza fantástica tudo que foi colocado aqui. E menos celular, né? Pelo amor de Deus, que já tem até tratamento, né? Entrou na sala de leitura, esconde o celular, bota num escaninho para transtorno, né? Muito bom, encantada. Ô, Sandra, eu fiquei apaixonada pela essa palestra e da importância que é uma ilustração. Tudo isso que você mostrou foi muito, muito, muito maravilhoso. Fiquei muito impressionada. E eu, como uma experiência de vó que já não enxerga para ler para o neto, quando você vai na hora da leitura à noite para dormir, que você bota aquela luz fraquinha, mas você quer contar histórias e o neto quer ouvir aquela história, e você tem que usar a ilustração. Eu não enxergo o que está escrito. Então, você, pela ilustração, claro que eu já li uma vez essa história, duas, mas às vezes da primeira vez e mesmo da segunda, a criança já com a ilustração já vai ajudando e vai complementando, e é uma maravilha. Quando a ilustração é boa, como te ajuda a criar e a crescer e a se comunicar, né, com essa criança nessa hora. Muito bom. Bom, Gostei essa demais. história da... Obrigada. A história da roda aqui que a Marisa citou, ela é interessante assim, o menino que viu rápido e saiu correndo, na hora que o outro da roda mostra alguma coisa, como eles têm um quê assim de querer se mostrar mais que o outro também, ele volta para procurar outras coisas, né? Então ajuda a trazer esse foco de novo também para a leitura. Eu vou citar aqui um exemplo, gente. Vocês conhecem, né? Deve conhecer o Telefone Sem Fio, do Morricone, né? Ilustrado do Ilan Brennan e ilustrado pelo Morricone. E eu explorei muito o livro, e claro, para depois chegar na brincadeira do Telefone Sem Fio, e a gente contou ele de várias formas, né? Cada vez a gente contava o que estava acontecendo de uma coisa diferente. E teve um determinado momento que um aluno chegou para mim e falou assim: não, eles estão lado a lado, tia. Eles não estão fazendo assim, aí o cavaleiro foi até, não sei, não. Ele falou assim, não, tia, eles estão lado a lado brincando. Aí eu falei assim, como você descobriu isso? Ele falou assim, o reflexo da roupa. Olha, aquilo, nossa, eu fiquei assim, como assim? Aí tem a armadura do cavaleiro, tá, gente? Quem tiver o livro vai Ô, mãe, conferir. você avisa a Vou minha avó que eu te procurar. pedi? Aí tem o É que ela cavaleiro tá mandando e mensagem perguntando por que eu não tô tem, atendendo.
Opa, quem É? fala com o cavaleiro é o rei, e o rei está com uma roupa azul. E aí, quando de um lado da armadura tem um reflexo azul e o amarelo da coroa Tô do no rei meio da também reunião, né, na meu? Mas eu armadura. acho que tá pra sair agora. E tem gente falando junto comigo. É, e Esther, de, Esther, fecha o som, Esther. Marisa fechou o som. Ah, não. pronto. Entendi. Então, tem isso, né, do reflexo na roupa do cavaleiro. De um lado, você entende, então, mesmo que ele está sozinho, que tem alguém perto dele, esse alguém é o reflexo da roupa do rei, e já está mostrando o reflexo do próximo personagem. E, se eu não me engano, ele vai falar com um escafandrista, um mergulhador, que está com uma roupa amarela. Aí tem um reflexo amarelo do Muito outro bom. lado da armadura. É um detalhe, gente, sutil, Eles devem estar em mas, roda. mas algumas crianças perceberam. E aí, aquelas que não perceberam, a gente provocou esse olhar. As das outras turmas depois, eu falei assim, gente, eu perguntava, veja se vocês notam assim, por que vocês acham, como é que eles estão lado a lado, eles estão longe, e aí sim também consegui enxergar. Então é isso, a gente também consegue ajudar as crianças a fazerem leituras assim mais detalhadas, né? Ter mais esse tempo de olhar, de curtir, nesse mundo tão acelerado, né? Que é tudo tão piscante, né? Então a gente também vale a pena investir nisso, né? Ajudar as crianças também a se deleitarem mais também com a imagem. Bom, chega, gente, já falei demais. Não, eu falei demais, gente. Olha só, eu realmente, se fosse para enxugar assim, dá uma dor, igual quando eu casei, que paguei 32 fotografias, eu tinha cento e tantas fotografias que eu queria no álbum. A gente tem que reduzir, reduzir, reduzir. E eu trouxe Regina do curso, acabei fazendo com essa palestra, né? Assim, fiz um curso em 3, acho que foram 2 encontros, depois a gente viu que podia até fazer em 4, mas assim, aí eu peguei aquelas imagens, porque eu tinha trazido algumas coisas mais atuais, e fui tentando reduzir, assim, dói porque eu penso assim, mas isso aqui é tão legal para as pessoas saberem. Mas então eu não sei se ficou cansativo para alguém ou se deu tempo em cada slidezinho, como eu sabia que tinha muito, deu tempo para essa absorção. Deu. Eu aprendi muito. Olha, para mim foi uma aula, e tantas coisas. A partir de agora eu vou rever na minha prática de escrita. E uma coisa que ficou muito claro, quando a gente escreve um texto, mesmo que seja um texto de leve, criativo, mas ele tem uma formalidade da ortografia, da gramática, da estrutura das frases. E quando cai na ilustração, ele ganha outra dimensão. É muito interessante isso. E as palavras têm imagem. Todas as palavras têm imagem, né? E é uma maneira também de uma boa relação do texto com a ilustração, da criança aprender a própria língua. O que a língua está dizendo, o que aquela palavra está dizendo, o que aquela palavra está repercutindo naquela cena. Parabéns. Olha, Obrigada. Sandra. Se alguém quiser a bibliografia, ou fazer alguma pergunta, depois quiser se comunicar comigo, o site é sandraronca.com.br. E o e-mail tanto está no site ou então é contato@sandraronca.com.br. Excelente. Obrigada para vocês todos. Tá. Obrigada, Suanir, pela sua fala também. E você falou que ia mostrar uma capa? Que isso? Está escrito o meu nome? Olha, menina, eu preciso de óculos. Além de Tá de, estar de ca- cabeça para tá de baixo. Ah, cabeça para gratidão. baixo, Suane. Ela está explicando. Gratidão, gratidão. Obrigada, gente. Tereza, muito obrigada também. Eu Obrigada que para quem agradeço. estava A aí. academia que agradece. Estou à Você, disposição. você Muita enriqueceu gratidão. muito, muito a academia. Aliás, essas palestras estão enriquecendo a academia e estão colaborando com o curso de formação de professores.
Parabéns. Muito bom. Aqui em Niterói eu cheguei a oferecer para a Secretaria de Educação, cheguei a fazer para os professores daqui também, num auditório. É muito importante, sim. Realmente muda, né? Muda o olhar da pessoa. E as coisas que eu falei, elas são tanto para arte quanto para fotografia. Fiz uma oficina de teatro uma vez, eles falaram na diagonal dramática no palco, eu nem sabia que tinha isso. Então, assim, a gente só vai ampliando, né, o olhar e acrescentando. Parabéns, Sandra. Muito obrigada, Parabéns. tá? Tereza, academia, todo mundo que veio, os jovens professores aí também. Se Deus, Beijo. se Deus quiser, será a primeira de muitas outras. Sim. Obrigada, Que gente. Deus te abençoe muito. Todas vocês maravilhosas. Todas, todos nós, muito a se fazer, né? Pessoas Muito. que têm o mesmo gosto assim em comum, mesma energia. Beijo grande. Beijo. Tchau, Beijo, Boa beijo. tchau. noite, boa Boa Obrigada. noite. noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Sandra. Rosana Luz. Eu conheço Rosana Luz, gente. Eu estou tentando fazer um coração para Rosana Luz que botou a conseguir, Ah, boa noite. porque o texto foi correndo. Boa noite, que as pessoas foram saindo, o texto foi correndo. Mas eu conheço uma Rosana Luz. Será que é a Rosana Luz que eu pensei? Oi, Sandra, sou eu. Cadê? Ah, você, Rosana Luz. Aqui, Eu te mandei, eu tenho um amigo, não foi? sim, sou eu, A a mãe gente, do Thales. a mãe do Thales. A gente se conheceu como, Rosana? Foi através da Marta Noleto? Não, como eu te falei, a gente se conheceu, eu procurando, né, depois que o Thales partiu, eu procurando como Ah, trabalhar o luto através da arte, né, porque eu trabalho com arte, aí eu achei você, né, e fui. ai, que bom. Você que está fazendo os bordados, não é isso? Sim, Sua hoje irmã, ela está aprendi fazendo. bastante. Quero fazer um livro, né, em homenagem ao Tales, como eu te falei. Então, hoje já deu uma boa caminhada. Ai, que bom. Agradeço. Tereza, ela está trabalhando, está num grupo de bordados com as irmãs Dumont. Como é É, que chama isso, é, Rosana? é, 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 clube- é, é, é um clube de bordado, né, do Clube Matizes de Dumont, que é bordado. online, que elas dão um curso, né? E aí eu estou aprendendo a bordar e nesse contexto eu, né, entrei em contato com você que eu falei, eu quero escrever o livro agora. Então eu comecei com a Sandra, então agora Olha, agradeço muito. Tem um obrigada a amigo você. me ajudou muito, como eu te falei, é a minha história Que também. bom. Que bom que ele, né, poder espalhar esse bálsamo. Quando a Suane falou do Tem um Amigo, eu ia até falar que a leitura é aberta, né? Então, uma vez eu escutei um relato de um rapaz de 27 anos já. Ele agradeceu muito pelo livro porque ele perdeu a mãe quando ele tinha 12 anos. A leitura foi inversa, né? Que é o Hugo que se foi quando tinha 12, ele tinha 12 e ele perdeu a mãe, e ele agradeceu que agora com 27, ele vendo o livro, ele foi trazendo essas memórias todas de coisas que ele tinha vivido. Então, é isso que a gente chama de leitura aberta, né? Da oportunidade do leitor fazer a sua própria leitura. Sim. Agora, a, a Tereza também tem essa história, a Euterpe, que estava aqui também, essas histórias dos pacotinhos, eu falo que são pacotinhos que a gente não quer e a gente recebe para administrar, né? E a É. Regina Porto é que trabalha com bordado, acho que eu cheguei a falar, ela estava aqui, ela que borda, Ah, ela trabalha com bordado tá. também. E eu achei interessante que quando você falou do tissuru, né, eu não tinha reparado, né, não tinha me atentado no livro, que era um tissuru. E aí eu falei, ai meu Deus, mais uma coisa em comum. O Thales fazia tissuru, sabe? É, Tinha assim uma cortina de tissuru. Aí eu e hoje assim, hoje abriu muito a minha mente, né? Eu já escrevi, eu falei, puxa, eu posso colocar isso, posso, sabe? Foi maravilhoso esse projeto que eu quero fazer, né? que E bom. você, né, tem me ajudado assim ao longo desses 4 anos.
apesar da gente se conhecer agora, né? Eu tenho entrado em contato agora, eu te acompanho,